como funcionam os supercondutores? Você já pensou nisso? Os supercondutores são materiais fantásticos, porque eles conseguem conduzir eletricidade sem oferecer resistência, o que significa que a gente teria uma grande economia de energia se a gente conseguisse usar bem essa tecnologia. Mas como eles funcionam? Bom, para entender isso, a gente tem que falar um pouco sobre física do estado sólido. A gente sabe, né, que tudo que a gente conhece é feito de átomos, né? E sólidos não são diferentes. Como que a gente normalmente imagina um sólido? Normalmente alguma coisa desse tipo aqui, né? Então a gente tem átomos muito bem espaçados, com um distanciamento igual entre eles, que se organizam em alguma estrutura geométrica que vai se repetir durante todo o sólido. Isso daqui é normalmente o que a gente imagina, mas não é exatamente assim, né? Por quê? Bom, a gente tem temperatura. Temperatura vai fazer com que esses átomos não estejam exatamente nesses pontos, exatamente equispaçados, mas eles vão estar vibrando e meio que se deslocando aqui em relação a esse ponto médio, né? Então imagina que essa bolinha preta aqui é um elétron. Quando ele tentar passar, como esses átomos estão vibrando muito, o elétron vai colidir muitas vezes com esses átomos aqui dessa estrutura atômica, esse cristal aqui, e vai perder energia em cada uma dessas colisões. Isso daqui é exatamente resistência elétrica, certo? Porque é uma corrente elétrica, elétrons tentando passar aqui e perdendo energia para esse meio. Mesmo que tivesse em temperatura zero, ou seja, esses átomos aqui estão parados, não estão vibrando, eles têm cargas positivas. Então o elétron podia aleatoriamente começar a bater aqui, acertar alguns desses átomos aqui, perder energia, ou mesmo sentindo o campo elétrico que esses átomos liberam. Ou seja, ele vai estar perdendo energia para esse meio, né? Mas você percebe que quando a temperatura aumenta, você aumenta a resistência elétrica, né? Já tem uma relação clara aí, né? Quanto mais temperatura, mais aumenta a resistência elétrica desses materiais. E mesmo se a gente for para temperatura zero, isso daqui ainda tem uma resistência elétrica, né? Então como funcionam os benditos supercondutores? Bom, imagina aqui, de novo, essa estrutura aqui em temperatura zero, ou seja, a gente não está tendo muita vibração, e esse elétron passando aqui. Bom, o elétron tem carga negativa, esses núcleos aqui têm cargas positivas. Então, quando ele estiver passando, essas cargas vão ser atraídas por esse elétron e vão ser bem fracamente deslocadas em direção ao elétron, certo? Então, o que acontece? Na prática, você vai ter um excesso de cargas positivas próximo ao elétron, que vão ser esses núcleos que se deslocaram aqui. E aí, se você tiver um outro elétron próximo vindo, ele vai ver que tem uma carga positiva aqui e vai ser atraído. E aí esse elétron aqui continua se movendo e agora essa parte aqui da rede vai ser deslocada. Aqui vai criar uma carga líquida positiva que vai atrair esse elétron e eles vão continuar andando. Esses dois elétrons, então, eles são conectados no que a gente chama par de Cooper. E é uma característica interessante. Esses dois elétrons vão agir como se eles fossem uma única partícula, esse par de Cooper. E o par de Cooper não precisa se respeitar o princípio de exclusão de Pauli. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter vários pares de Cooper com a mesma energia, no mesmo estado quântico, se você quiser ser técnico. Ou seja, eles podem estar em energias menores aqui, eles vão agir como se fossem um condensado, é um efeito coletivo. E aí, conforme eles vão passando aqui, eles não vão sentir a resistência elétrica desse material, então eles conseguem passar direto. Isso daqui é um efeito quântico que a gente consegue ver em nível macroscópico. Infelizmente, esse efeito só acontece aqui a temperaturas muito baixas, né? Porque como eu falei, se você tiver uma temperatura muito alta, essa rede vai estar vibrando tanto que você não consegue criar os pares de Cooper. Então vai ter uma temperatura que a gente chama de temperatura crítica para quando a temperatura máxima que esse sólido vai se comportar como um supercondutor.